Meu nome é José Ribamar Rodrigues, eu nasci aqui mesmo em Paramoti, em 15 de fevereiro de 1956. E durante praticamente todo este período eu residi em Paramoti. Me afastei apenas por um período de 3 anos, quando nós residimos ali na cidade de Pacatu. Mas em seguida a gente retornou e de modo que durante esses quase 60 anos de idade nós residimos praticamente aqui na cidade de Paramoti. Fomos eleitos vereadores 2 vezes. Meu primeiro mandato, talvez eu tivesse pouco mais de 30 anos de idade. Eu sempre gostei da política e sempre participei. E assim, de repente, veio aquela vontade também da gente participar mais ativamente da vida política de Paramoti, e nós nos candidatamos pela primeira vez, não obtendo êxito, e posteriormente nós postulamos novamente quando nós fomos eleitos. Tivemos a honra de termos naquela época 275 votos, fomos eleitos pelo Partido Democrático Trabalhista e também tivemos a honra de sermos presidente da Câmara Municipal naquele período. Posteriormente, depois de um certo período, nós nos candidatamos de novo e obtemos o nosso segundo mandato. E também tivemos a oportunidade de mais uma vez presidirmos a Câmara Municipal de Paramoti. Naquele tempo, como todos sabem, era um tempo bem mais difícil, diferente muito dos dias atuais, mas foi uma experiência muito boa. E eu acredito que com esses 2 mandatos nós tivemos a oportunidade de contribuir com o desenvolvimento do nosso município, deste município que a gente tanto ama, que a gente tanto admira, e que foi uma experiência muito boa. Naquela época, com relação à questão do eleitorado, não tem muita diferença dos dias atuais. As reivindicações são as mesmas, a população ela reclama mais por saúde, por educação. Aqueles que habitam na zona rural tem aquela questão muito grande da questão das estradas, que as estradas sejam feitas a tempo, e na seca tem aquele problema do abastecimento d'água, que infelizmente nos nossos dias isso é um problema mais sério. Naquele tempo não existia tanta estiagem como neste período, haja visto que nós estamos aí há vários anos com o problema de escassez de água. O açude que abastece o município de Paramoti, tanto a sede como a zona rural, hoje ele está com menos de 3% da sua capacidade, e praticamente os nossos açudes esse ano não tomaram muita água. Então a questão é mais sobre a falta d'água, nos nossos dias a falta d'água, sem também tirar do foco a questão da saúde, que é um caso muito sério. Infelizmente não é um caso só de Paramoti, mas de todos os municípios cearenses, por que não dizer de todos os municípios brasileiros. E tem a questão também, no caso de Paramoti, a questão do desemprego, que infelizmente nenhum dos prefeitos que já administraram o município de Paramoti puderam resolver, não porque eles não tenham se empenhado para tal, mas é porque realmente é uma questão difícil, não depende só do município, dos governantes municipais, mas tem principalmente a contribuição do Estado. E infelizmente este é um problema muito sério, porque o que nós vemos no nosso meio, principalmente no meio jovem, no meio da juventude, essa questão da falta de emprego, que é muito séria. Nós alcançamos Paramoti, uma cidade muito pequena, E por ser pequena, geralmente a gente conhecia todo mundo, desde criancinha, e a gente acompanhava este crescimento. Crescimento não só das pessoas, como também o crescimento da cidade. Paramoti é conhecida ainda como a cidade da paz. E isso nos trazia assim, um orgulho muito grande, Mas infelizmente com o passar dos tempos, com a evolução, com o crescimento, e as coisas
vieram mudando, e de modo que hoje, infelizmente, embora que comparado com outros municípios, Paramoti ainda podemos considerá-lo como um município não tão violento como os demais, mas não resta dúvida que aquele tempo nos deixou muitas saudades, porque era um tempo muito gostoso, quando na realidade a gente conhecia todo mundo, acompanhava o crescimento de todo mundo, e era um tempo muito bom. Quando eu comecei a frequentar a igreja evangélica, nós tínhamos 18 anos de idade, certo? E a igreja começou ali na rua Dona Manuela Sampaio. Na época era a rua principal, porque a entrada da cidade era lá, era a primeira casa, era o primeiro imóvel que tinha. Então lá foi onde nasceu a primeira igreja evangélica em Paramoti. Eu sei que o pastor, quando eu me converti, chamava-se Francisco de Assis Leite, né? Ele era natural de Sobral, e foi na sua época em que ele foi pastor aqui em Paramoti que nós nos convertemos. E também foi um tempo muito bom, era um tempo que a gente andava muito a pé, a gente ia assistir cultos na zona rural e a gente se distanciava. Naquele tempo os transportes eram muito difíceis, a igreja não dispunha de transporte e a gente andava muito a pé, mas era uma coisa gostosa, aquelas caminhadas quando a gente ia para as comunidades rurais. E de modo que a igreja veio crescendo. A primeira igreja foi a Igreja Assembleia de Deus, e hoje nós já temos várias outras denominações, né? E muitas pessoas, de lá para cá, muitas pessoas também se converteram. Hoje nós nos congregamos ali numa igreja que fica no bairro José de Arrudas, uma igreja nova, e que nós estamos hoje atualmente ajudando o pastor daquela igreja. Há anos atrás, quando não existia a ponte, nós dependíamos totalmente da canoa, né? Da canoa do seu Luiz Catirino. Então, no inverno, todos aqueles que possuíam veículos, eles deixavam do outro lado do rio, né? Porque o rio, praticamente naquela época, os invernos eram grandes, chovia de janeiro a junho, até julho, e o rio ficava sempre cheio. Então, praticamente quem tinha um veículo deixava do outro lado do rio durante todo o inverno. Então todo mundo dependia da ponte, tanto para o transporte das pessoas, também para o transporte de mercadorias, né? Naquele tempo o transporte de mercadorias era feito pelo seu José Hermínio, e era aquela trabalheira, né? Chegava uma carrada de mercadoria, aí tirava do carro, colocava na canoa, atravessava para cá. Então era um trabalho muito grande. Eu gostaria de agradecer e ao mesmo tempo parabenizar, né, por esse trabalho de vocês. É um trabalho muito importante. Eu tinha uma pessoa aqui em Paramoti com a qual eu gostava muito de conversar com ele, porque ele tinha muitas histórias, né, bem mais idoso do que eu. Então, o que a gente queria saber de Paramoti, a gente se dirigia a ele, que ele sabia, era o seu José Ferreira. E ele sabia praticamente de tudo de Paramoti. Inclusive, José Ferreira é primo do Dr. Sampaio, que já escreveu 2 livros sobre Paramoti, né? Esse trabalho que vocês estão fazendo, ele vai ficar na história de Paramoti, né? Principalmente para as crianças, não digo jovens, porque os jovens já vivenciam este momento, mas principalmente para as crianças de hoje, né? Que no futuro elas vão ter conhecimento de alguma coisa do passado de Paramoti. Muito importante esse trabalho de vocês, e eu queria parabenizá-los e agradecer por este convite que eu recebi e por também poder contribuir com um pouquinho da história de Paramoti.